Investir em imóveis como um jovem, pelo menos na minha ótica, durante muito tempo foi algo inconcebível. Eu, pelo menos, nos meus 20, 21, 22 anos, nunca imaginei sequer que, a partir dos 24 ou 25, tão pouco tempo depois, conseguisse investir em imobiliário. Felizmente, cada vez vejo mais pessoas e mais novas a ganharem interesse por este tópico e realmente a colocarem as mãos na massa, numa idade na qual eu, na minha altura, nem sequer imaginava o que era comprar uma casa em meu nome. E isto é ótimo para quem realmente se identificar com este tipo de investimento. A verdade é que cada vez mais pessoas desejam investir desta forma, mas o desejo por si só não chega e por mais desejosas que essas pessoas estejam, muitas das vezes, quando chega a altura de finalmente executar, deparam-se com o facto que decisões que tomaram para trás, talvez não tão ponderadas, acabaram por sabotar totalmente os seus planos de investir, por exemplo, num primeiro imóvel. É comum ver erros como contrair responsabilidades financeiras totalmente desnecessárias, decisões a nível pessoal que foram tomadas no passado de alguma forma, de forma precipitada, e outro erro muito comum é esperar por uma boa oportunidade durante demasiado tempo. Erros que depois traduzem em mais obstáculos ao início de uma carreira de sucesso como investidor. Neste vídeo vou falar das 7 vantagens de começar a investir em imobiliário enquanto ainda jovem e vou explicar a razão, na minha ótica, por trás de cada uma delas. Uma vantagem óbvia é de que nós, enquanto jovens, temos a oportunidade de estender um pouco a nossa estadia na casa dos nossos pais e, especialmente, se começarmos a trabalhar logo depois do secundário ou logo depois de terminar uma licenciatura, não nos precipitarmos e comprarmos logo uma casa própria, mas sim tirar partido daquilo que é o lar dos nossos pais durante mais alguns anos e com isso conseguir juntar muito dinheiro, porque as despesas, ao fim e ao cabo, são muito reduzidas. Poupando imenso dinheiro, vamos conseguir criar uma almofada que nos permitirá, no futuro, dar, por exemplo, uma entrada no nosso primeiro imóvel de investimento. Vantagem número 2 é que numa fase jovem temos muito menos a perder do que decidir começar a investir as nossas poupanças que viemos a acumular ao longo dos vários anos, enquanto temos responsabilidades como, lá está, uma casa para pagar, filhos para cuidar ou outros encargos financeiros de um adulto 100% autónomo. Em termos de riscos pessoais, é muito menos arriscado colocar o nosso dinheiro num ativo que, de certa forma, terá sempre algum risco associado. Nenhum investimento é 100% seguro, tampouco o imobiliário. E é muito mais seguro dar-nos ao luxo de que um investimento imobiliário corra mal e que percamos todas as nossas poupanças daqueles 3 e 4 anos que tivemos para trás num investimento mal feito em imobiliário, por falta de conhecimento ou outro fator qualquer, se estivermos ainda na casa dos nossos pais ou sem descendentes a nosso encargo. Por isso, ao investir jovem, mesmo que tudo corra mal, e eu espero que isso nunca te aconteça a ti, a nossa casa de partida será sempre de uma posição mais privilegiada do que aqueles que colocam em risco não só as suas finanças pessoais, como também as finanças de uma família. O ponto número 3 é em termos de financiamento. Dizem as regras que, atualmente, uma pessoa se pode financiar até, no máximo, a sua idade ser 78 anos e o prazo do financiamento pode, no máximo, ser 40 anos. Por isso, se tu começares a investir aos 55 anos, significa que o prazo máximo de financiamento que vais conseguir obter junto da banca será de 23 anos e isso tem implicações diretas naquilo que é a prestação bancária a pagar todos os meses, que será muito mais elevada comparativamente com um jovem que possa contrair uma dívida a 40 ou a 30 anos. E para além disso, à medida que os anos passam, os seguros de vida, para quem tem financiamento nos seus investimentos, tendem a aumentar, por isso só pelo facto de estás a investir mais cedo, estás indiretamente a poupar naquilo que são as despesas do teu imóvel e consequentemente aumentar a rentabilidade do mesmo por pagares menos de seguro sobre o capital que foi financiado pelo banco. O outro ponto é de que, enquanto jovens, em princípio não vamos ter uma prioridade elevada em ter uma habitação própria permanente. Ou pelo menos a necessidade imediata de comprar uma casa recorrendo a crédito à habitação própria permanente é mais baixa enquanto jovens, é isso que eu quero dizer. Assim sendo, morando com os nossos pais ou arrendando uma casa com amigos ou arrendando um quarto, por exemplo, vamos conseguir tirar partido daquela que é a possibilidade de fazer uma aquisição recorrendo a financiamento, dando um capital de entrada inferior àquilo que seria uma compra de uma habitação secundária. Aquilo que eu quero dizer é que nós podemos tirar partido das condições de financiamento à habitação própria permanente, que por norma atualmente requer no mínimo 10% de capital de entrada, comprar um imóvel com crédito à habitação própria permanente, posteriormente, e caso seja necessário, pedir autorização ao banco para utilizar aquele imóvel como imóvel de arrendamento e posteriormente também fazer a alteração nas finanças e pagar os impostos devidos como se fosse uma habitação secundária para também conseguir legalmente arrendar o imóvel como tal. Desta forma conseguimos de maneira 100% legal arrendar um imóvel que foi comprado recorrendo a financiamento à habitação própria permanente, mas cuja utilização final será para
habitação secundária e para arrendamento. Portanto, a principal vantagem de fazer isto é de que não temos de dar pelo menos 20% de entrada, que é o que é necessário atualmente para a aquisição de uma habitação secundária, que seja para arrendamento. Ao tirar partido destas condições, digamos assim, de um primeiro financiamento de um imóvel em que só é necessário 10% de capital de entrada, podemos estar a deixar muito dinheiro no nosso bolso para posteriores investimentos. Mas mesmo que o objetivo da tua primeira aquisição não seja arrendamento, a outra opção também é totalmente viável e 100% legal, que é comprares um imóvel, fazeres obras nesse imóvel, por exemplo, recorrendo a financiamento à habitação própria permanente e posteriormente venderes esse imóvel. Não existe nada na lei que te impeça de venderes um imóvel comprado com habitação própria, mesmo que desde a compra tenham passado apenas 2 ou 3 meses. O ponto seguinte até pode parecer óbvio demais, que é, ao investirmos mais cedo e se financiarmos os nossos investimentos, significa que mais cedo os nossos imóveis também ficarão pagos. Quando eu digo ficarão pagos, é que a dívida ao banco pela hipoteca desses imóveis que nós adquirimos será saldada mais cedo se começarmos a investir aos 25, 26 ou 27 anos versus se começarmos a investir aos 40. O que significa que se trabalharmos arduamente entre os nossos 20 e 30 anos para conseguir aumentar o nosso portfólio, significa que se financiarmos todos os nossos imóveis a 30 anos, aos nossos 50 anos teremos o último imóvel sem dívida, sendo que os anteriores ficarão com a dívida saldada, também à medida que o tempo tenha passado em cada um deles. Este próximo ponto tem a ver com rendimentos e taxa de esforço. E aqui comparamos diretamente dois cenários. Um deles em que o jovem prioriza aquilo que é a compra da sua habitação própria permanente com financiamento e essa aquisição não tem qualquer objetivo de rentabilidade, é pura e simplesmente para o usufruto do próximo, versus a primeira aquisição ser feita diretamente para um imóvel de rentabilidade, um imóvel de arrendamento. Se esse jovem ganha 900 euros por mês e compra um imóvel cuja prestação é de 300 ou 350 euros, ao comprar esse primeiro imóvel, essa pessoa, esse jovem, vai ficar automaticamente inibido de conseguir contrair mais créditos porque a sua taxa de esforço estará praticamente no limite. Por isso te lembras de eu no início deste vídeo referir que há decisões feitas para trás que podem sabotar de alguma forma os nossos planos de investir, então esta é uma delas. Já no cenário oposto, que o mesmo jovem ganha 900 euros por mês, em vez de comprar um imóvel para usufruto próprio, compra um imóvel para investimento. E se esse jovem seguir uma estratégia que permita que o imóvel gere em renda um valor bastante superior àquilo que é a prestação ao banco, por exemplo, o imóvel tem uma prestação ao banco de 200 euros e o investidor jovem consegue arrendar esse imóvel por 400 ou 450 euros. O que vai acontecer é que esse contrato e esses rendimentos no ano seguinte para o banco contarão como rendimentos adicionais desse jovem, para além daquilo que é o seu trabalho das 9 às 5 ou o seu trabalho por conta própria, aquilo que seja. Ou seja, mesmo com estes 200 ou 300 euros de encargo, por haver um rendimento adicional que acabe por compensar esta responsabilidade extra, a probabilidade desse jovem conseguir contrair um novo empréstimo para a aquisição de um novo imóvel é muito mais alta do que, lá está, o caso número 1 em que o jovem investidor compra um imóvel que não gera nem um cêntimo por mês. Por isso estás numa fase em que não sabes se has de investir num imóvel ou se has de comprar a tua habitação própria no curto espaço de tempo, estes são fatores que deves analisar e ponderar antes de tomares uma decisão. É só a minha sugestão e não serve de forma alguma de aconselhamento financeiro. E por fim, os dividendos que são pagos todos os meses por um imóvel e que, ao começarem a ser gerados mais cedo, permite ao investidor jovem começar a angariar mais capital e reinvestir esse capital ou dentro do imobiliário ou noutra classe de ativos, como ETFs, ações, por aí afora, e que, pelo simples facto de ter começado a gerar esse fluxo de caixa mais elevado com o primeiro imóvel numa idade mais precoce, permite ao investidor beneficiar daquilo que é o juro composto, e isto do juro composto seria um tópico para um novo vídeo, num lapso temporal muito maior. Mas em suma, para quem ainda não está familiarizado com este conceito, o juro composto permite ao dinheiro inicialmente investido crescer de forma exponencial, sendo que esta curva exponencial é cada vez mais acentuada à medida que o tempo passa desde o período inicial onde o dinheiro começou a ser investido. Na minha opinião, estas são 7 das vantagens de começar a investir mais cedo enquanto jovem. Ao fim e ao cabo, tiramos partido de condições de financiamento mais favoráveis, prazos mais alargados e outras condições como utilizar financiamento que permite só dar 10% de entrada na entrada de uma casa. Tirar partido do princípio que é
Quanto mais cedo começarmos a investir, mais cedo aprendemos, mais cedo começamos a gerar riqueza e, por norma, esse progresso é exponencial. Portanto, em vez de começarmos aos 40, em que essa curva cresce apenas durante mais 20, 30 ou 40 anos, se começarmos aos 20, 25 ou 30, essa curva crescerá desde muito mais cedo, o que significa que a longo prazo, e não se esqueçam que o imobiliário é um jogo de longo prazo, poderemos recolher frutos muito interessantes. É este o vídeo de hoje, espero que tenhas gostado deste tópico que eu abordei no vídeo. Se gostaste, então já sabes o que fazer, clica aqui em baixo no gosto deste vídeo. Se tens acompanhado o meu canal e ainda não subscreveste, aproveita para subscrever. Nós vemos no próximo vídeo, na próxima semana e até lá!